exercício 5, o gráfico da minha função é dado. Nesse caso eu fiz o gráfico aqui de vermelho e pede para fazer o gráfico das seguintes funções. F de 2 vezes x. F de 2 vezes x, a gente tem que encolher a minha função 2 unidades horizontalmente, ou seja, eu tenho que dividir por 2 a abscissa dos pontos. Então, neste caso, este ponto ele tem abscissa 1. Na hora que eu divido por 2, ele fica com abscissa meio. Este ponto ele tem abscissa 0. Quando eu divido por 2, ele mantém a abscissa 0. Então, este segmento de reta, o meu novo segmento de reta seria este. Esse ponto ele tem abscissa 1, 2, 3, 4. Então, quando eu divido por 2, ele fica com abscissa 2. 1, 2. Então, este vértice ele é representado por este. Então, esse segmento de reta é este. E este ponto que tem abscissa 6 fica com abscissa 3. 1, 2, 3. E aqui eu tenho o meu outro segmento de reta. Então, este gráfico representa a minha função f de 2 vezes x. No item B, eu agora multiplico o meu x por meio, ou seja, eu estou dividindo o meu x por 2. Então, neste caso, agora é o contrário do item A. Eu tenho que alongar a minha função 2 unidades horizontalmente. Então, este ponto que tem abscissa 1, eu tenho que multiplicar a minha abscissa por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Este ponto que tem abscissa 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, esse segmento de reta ele é representado por este segmento. Este ponto que tem abscissa 4, na hora que eu multiplico por 2, ele fica com abscissa 8. 5, 6, 7, 8. Então, este segmento de reta ele passa a ser este segmento, e este ponto que tem abscissa 6 passa a ter abscissa 12. 6, 7, 8, 9, 10. No caso aqui, continua. Vou pensar que 12 corresponde a este ponto. Então, eu tenho o gráfico da minha função f de meio vezes x. O item C é f de menos x. Então, eu tenho que rotacionar a minha função em torno do eixo y, certo? Então, este ponto que tem abscissa 1 passa a ter abscissa menos 1. Este ponto que tem abscissa 0 continua mantendo a abscissa 0. Então, este segmento de reta, quando eu rotaciono ele em torno do eixo y, ele vem a ser este segmento. Este segmento que termina na abscissa 4 passa a ter abscissa menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse segmento de reta vem a ser este. E este segmento que termina no ponto 6 vai ter abscissa menos 6. Menos 5, menos 6. E eu tenho aqui o gráfico da minha função f de menos x. E o item D, primeiramente eu faço f de menos x, que nós já fizemos no item C. Então, aqui eu tenho, vou fazer tracejado o gráfico de f de menos x. Este ponto 4 passa a ser menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
Este ponto 6 passa a ser menos 6. E agora eu faço menos f de menos x. Eu tenho que pegar esse gráfico tracejado e rotacionar ele em torno do eixo x. Então, este ponto que tem coordenada 2 passa a ter coordenada menos 2. Este ponto que tem coordenada 1 passa a ter coordenada menos 1. Então eu tenho o gráfico aqui. Este ponto que tem coordenada menos 1 passa a ter coordenada 1. Então este segmento de reta é este. E este ponto que tem ordenada 0 mantém a sua ordenada 0, multiplicando por menos. Então, esse gráfico mais escuro representa a minha função menos f de menos x.